Bom dia para vocês, meus irmãos, a santa paz de Deus para todos. Bem, hoje eu vim trazer uma palavra para vocês, está no livro de João, no capítulo 8, versículo 32. Uma palavra conhecida por muitos, né? Mas ainda tem pessoas que não conhecem a importância dessa palavra. João, capítulo 8, versículo 32. Todos juntos vamos fazer a leitura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso eu mostro para vocês certinho. Está bem aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a importância desse versículo na Bíblia, ela é motivo de um destaque. Porque aqui, irmãos, tem o resumo da importância, né, deste livro, a Bíblia Sagrada. Bem, muitos de vocês sabem que essa Bíblia, ela existe escrita, né, em várias versões por vários autores, né? Mas o mais importante aqui, irmãos, ele é o contexto final, né? É o resumo de tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós, que é a salvação através do sangue de Jesus derramado na cruz. O importante, né, é a mensagem final. Eu sei que os detalhes, ele faz total diferença numa história, né? Mas Jesus, ele convocou ali 12 apóstolos e ensinou a palavra para os 12 apóstolos e enviou cada um para pregar de acordo, né, com a condição de ser humano daquele apóstolo, né? Então, todos pregaram a mesma mensagem, com o mesmo foco, que foi a morte de Cristo, né? E cada um utilizou dos dons e das qualidades, né, que Deus lhes conferiu, né? Cada um utilizou do seu modo de falar, da sua postura, do seu comportamento, né? Os 12 eram um diferente do outro, né? Tinha algumas pequenas coisas que cada um falava ali, né, diferente um do outro, mas todos levando ali a mensagem de Cristo. Na Terra, irmãos, é semelhante se você passar uma informação para 12 funcionários de uma mesma empresa, né? Ali aqueles 12 líderes de uma empresa, e eles tiverem que passar a mensagem ali para 500, 600 funcionários, né? Então você colocou 12, né, líderes naquela empresa para passar a mensagem para 600 funcionários. Cada um pegou um pequeno grupo, né, para passar a informação. A mensagem central, com certeza, ela vai ser passada. Mas ali, quando você for perguntar para aquelas 600 pessoas, né, alguma coisinha ou outra vai ficar ali sem entendimento. E essas pequenas dúvidas, esse funcionário, então, ele vai procurar ali o patrão da empresa e vai tirar a dúvida. Falar, eu entendi a maioria das coisas, mas esse ponto aqui eu não entendi. Assim é a palavra do Senhor Jesus, né? Você faz a leitura, irmãos, e a leitura tem que ser feita do começo ao fim, certo? Ela tem que ser feita do começo ao fim, porque ela é semelhante a esses filmes que você assiste, né? Às vezes você tem filme que ele começa contando o final da história, para depois só lá no fim você entender. Uma novela, né, para as mulheres que assistem ainda, né, as novelas, você tem que ver a história inteira, só lá no final você vai descobrir, né, o que realmente o autor daquela novela quis dizer. Livros, para quem gosta de leitura, né, até uma música, uma canção, é só no final da música ali que você vai entender o contexto dela por completo. E assim, a palavra de Deus, né?
Então tem uma importância de você fazer a leitura por completo. E principalmente, meus irmãos, levando em consideração a seguinte questão. Na Terra, irmãos, aqui onde nós vivemos, quando você precisa de uma defesa na Terra, né, em relação às nossas leis, à justiça do homem, você não consegue sozinho, né? Você vai lá procurar um advogado, porque ele conhece as escrituras da lei dos homens, né? Então ele vai ter condição de te defender. Por quê? Porque se tem alguém te acusando de algo que você não fez e você não conhece as leis dos homens, como que você vai se defender perante um juiz e perante um advogado de acusação? Alguém está te acusando, contratou um advogado e está ali te acusando. Você está no seu devido direito, né? Você às vezes não cometeu nenhum erro, você não cometeu nenhuma injustiça, mas você não conhece as leis. E por você não conhecer as leis, e aquela pessoa maldosa, às vezes, que está te acusando, ele contratou um advogado bom para te acusar, pelo fato de você não conhecer as leis, você às vezes pode ser condenado, porque você não tem como se resguardar perante a lei na presença do seu inimigo que está te acusando, porque o advogado dele é inteligente, vai utilizar da lei para criar brechas para te acusar. Agora, quando você vai e contrata um bom advogado de defesa, e o advogado também conhece as leis, quando você for acusado, seu advogado vai lá na lei e vai ler, né? E vai passar aquela mensagem para você, falar, ó, na lei também fala que você é resguardado por tal artigo, né? E ninguém pode te acusar por isso que você está sendo acusado, certo? E seu advogado de defesa, então, vai na presença do juiz e vai conseguir te absolver, te dar a liberdade, né? Se na lei dos homens você precisa de estar resguardado pela lei, você precisa de ajuda e precisa de conhecer a verdade escrita na lei dos homens para te guardar, quando era na lei de Deus, irmãos, né? Que é a lei celestial, que é a palavra do Senhor. Porque eu vi muitos, irmãos, que chega com bom tom de voz, com imposição, uma postura, e fala assim, está escrito assim na palavra de Deus. E eles falam com firmeza, irmãos. Aí você pergunta para eles, não, onde está escrito isso? Aí eles, não, eu li lá. Aí a história já começa a mudar, porque ele percebe que você conhece as escrituras. Aí eles falam assim, não, eu li lá em tal lugar. Eu falei, não, isso aí não está escrito na Bíblia, não. Porque eu li a Bíblia do começo ao fim, né? Eu não decorei palavra por palavra ainda, mas eu tenho uma noção por completo daquilo que está escrito na Bíblia. Por completo, do começo ao fim. Eu entendi a história da Bíblia. Porque se você ler só o começo, ou se você ler só uma passagem, você vai ficar um pouco perdido, né? Agora, quando você lê a história do começo ao fim, você entende as razões do porquê a Bíblia foi escrita dessa forma. E se você não conhece, e alguém chega, muito sério, porque, meu irmão, o inimigo, às vezes, ele chega assim, em você com uma postura séria e firme, e ele chega em você e fala assim, não, está escrito em tal lugar assim na Bíblia. E aí você vai e acredita naquilo, porque a pessoa está falando com você com uma seriedade muito grande, está falando da Bíblia, né? Quem que vai te enganar falando da palavra de Deus, né? É assim que você pensa. Mas, irmãos, tem muita gente maldosa, tem gente que é inocente também e sai falando aquilo que não conhece, e tem pessoas que fazem por maldade mesmo, para criar confusão. Tem gente que não acredita na Bíblia e por isso zomba da palavra de Deus, né? E hoje o Senhor me trocou no coração de trazer esse alerta aqui para você. Você quer ir no médico, então você pega uma receita, você tem que ler aquilo direitinho para você não tomar o remédio errado. E nisso você está atento, né? Você, quando vai assinar um contrato, você olha quanto que é o valor que você vai receber, os seus direitos, os benefícios, você olha se você tem uma cesta básica e tudo, né? Quando você vai no advogado vender uma casa, você não vai assinar aquilo ali sem ler os papéis, porque você pode tomar um prejuízo, né? E várias outras coisas na vida, né, irmão?
a gente fica atento e a gente procura fazer uma leitura primeiro daquilo que a gente está fazendo. Os documentos da sua empresa que você trabalha, você tem que ler, porque senão passa um objeto batido, passa um caminhão, uma carga batida, alguma coisa assim que você precisaria ali estar observando, né? E eu contei no outro vídeo um sonho que o Senhor Jesus me deu, né? Eu fui arrebatado em sentido durante um sono e lá em cima o Senhor só fazia uma pergunta para as pessoas: por que você agiu assim na terra? O Senhor perguntava dessa forma: por que você agiu assim na terra? O que isso significa, irmãos? Significa que às vezes não, você é praticamente, para você sobreviver no mundo, você é obrigado a ficar atento com as leis, porque se você cometer alguma infração, você vai preso, né? E você se dedica a aprender alguma coisa sobre os seus direitos. E quem não aprende, irmãos, ele sofre muito na terra, né? Porque ele perde seus benefícios, ele perde seus direitos, ele vive acuado pelas pessoas, ele vive reprimido, né? Então, pessoas que estão realmente preocupadas com alguma coisa na vida, ele corre atrás, sim, de informações. E a vida eterna, irmãos, e o chamado de Deus. O Senhor tem um chamado para você. Aqui, irmãos, está escrito sobre a salvação da sua alma. A sua vida está em jogo aqui. A sua eternidade está nesse livro. Nenhum outro livro no mundo fala sobre salvação da alma. E se há algum outro livro que fala sobre salvação de alma, a alma do ser humano sendo salva, na maioria das vezes ele foi derivado, tirado daqui. Misturaram uma coisinha ou outra e desviou a palavra do Senhor para tentar confundir as pessoas, certo? Mas o que há de justiça no mundo foi tirado desse livro, irmãos. Porque a justiça, ela veio com Jesus Cristo para a terra. A verdade, ela veio com Cristo. E foi escrita aqui. Hoje, a palavra do Senhor para você é essa, irmão. Naquele dia, eu vi, durante a minha visão, essa vai ser a pergunta do Senhor para você. Por que você agiu assim na terra? Por que você não se informou, irmão? Você conhecendo uma leitura, você sabendo ler, tendo olhos, tudo. Você correu atrás de tudo na sua vida e não leu a palavra do Senhor. Não leu aquilo que Deus deixou para salvar a sua alma. Que nesse livro, irmãos, eu estou falando do primeiro foco, que é a salvação da alma, mas ele fala sobre educação, respeito, inteligência financeira, inteligência emocional. Esse livro trata sobre todas as áreas da nossa vida. E ele faz um tratamento diferente, irmãos, porque é um tratamento baseado na verdade. Certo? Mas aqui também, irmãos, tem a possibilidade de ser utilizado também para enganar, para fazer o mal, né? Porque na lei do homem, a justiça, ela é escrita para ser feito justiça. É para a justiça que é feita a lei, para a correção. Mas, havendo homens que são astutos, eles usam da própria lei para tentar corromper as coisas, né? E desvia uma palavrinha aqui, outra ali, aproveita de pessoas que não conhecem, né? Contrata bons advogados que encontra a palavrinha ali que dá uma brecha para ele distorcer as coisas. E vocês bem conhecem que os homens distorcem algumas leis em benefício próprio, né? Usa da lei
injustamente, se não houver algum advogado e um bom juiz ali na tribuna para resguardar e para defender o oprimido. Muitas das vezes ele perde ali uma causa, mesmo sendo justo, certo? Assim também, irmãos, Jesus deixou claro, né, que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele também usa, né, às vezes, da palavra de Deus para confundir as pessoas, certo? Então, o seu advogado de acusação, né, quando você está no erro, é Satanás. E o seu advogado de justiça, quando você está procurando justiça, é Jesus Cristo. Está escrito: o Senhor será o seu advogado na presença de Deus. O Senhor é o seu advogado. O Senhor é quem realmente conhece aqui, por completo, os mistérios, tudo que está escrito nesse livro. Jesus conhece. Não é à toa que ele foi tentado por Satanás, né? E Satanás falava para Jesus: está escrito isso na Bíblia. E Jesus respondia para ele: Satanás, mas também está escrito isso, né? Satanás disse: está escrito na Bíblia que se você pular de um precipício, Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para te guardar e você não vai se machucar, né? É um resumo, né, do que está escrito, o que eu estou falando aqui agora. E Jesus respondeu para ele assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Certo? Então, Satanás usava a Bíblia para acusar, né? Usou a própria palavra de Deus para confundir Jesus. E Jesus, por conhecer as Escrituras, também usou as Escrituras para se resguardar, para responder para ele: não, mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tem coisas que estão escritas na Bíblia que servem para um determinado momento, mas tem coisas que estão escritas na Bíblia também que é só para outra ocasião, certo? Você usa a Escritura até um determinado momento, aquela palavra ali, ela serve para aquela ocasião, certo? Passou daquela ocasião, já é outra palavra que te guarda. Então, realmente, se você estiver numa situação de risco, você está ali por inocência e você trupicou e escorregou de algum lugar e está sofrendo uma queda, se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, Ele dará ordem aos teus anjos e os anjos do Senhor Jesus vai te guardar ali para você não se machucar durante aquele acidente. Agora, outra coisa é você subir lá num prédio, nas alturas, e falar: eu vou pular daqui para ver se Deus me segura mesmo. Aí você está tentando a Deus. Então, a palavra do Senhor, ela, até um determinado momento, né, ela vai te resguardar. Agora, se você passar dos limites, certo? A palavra já não te resguarda mais, né? Apesar que o Senhor é muito grande em misericórdias. Então, às vezes, mesmo a gente errando, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro. Agora, o convite de hoje é esse para você. Esta é a palavra de hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já ouviu essa palavra 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Para você que não se posicionou ainda em conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, eu estou dizendo para você, naquele dia será perguntado para você: por que você agiu assim na terra? Por que você não se informou? Por que você não correu atrás daquilo que poderia dar salvação para a sua alma? O Senhor desceu dos céus na terra, morreu pregado numa cruz para deixar escrito para você os caminhos dele, e você não abre a Bíblia para ler uma palavra. Então, irmãos, fica aqui para você, né, essa palavra de hoje, certo? Eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor está me dando aqui de poder trazer uma palavra para vocês, e eu vim aqui falar no maior amor do mundo para vocês isso, irmãos, certo? Procura, né? Olha aqui, ó, estava aqui, né? E abri a Bíblia que agora, né? Saiu bem aqui, ó, Eclesiastes, certo? Livro de Eclesiastes. Não estava esperando isso, mas é uma confirmação do Senhor ainda. Fala a palavra de hoje, que aqui está escrito:
Façamos o que é bom no tempo oportuno. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. E está escrito que a loucura é a causa de muitas desgraças. Certo? Então, aqui, irmãos, você se livra da loucura, aqui você conhece a verdade e aqui você aprende a se defender na terra. E, por final das contas, irmãos, eu não posso me esquecer que, para aqueles que dizem, né, sobre, tem coisinhas que está escrito numa Bíblia de uma forma, em outra Bíblia está escrito de outra forma, né? Foi como eu disse, irmãos, o resumo da mensagem do Senhor, ela está aqui, que é a morte de Cristo na cruz para remissão dos pecados. Os detalhes, irmãos, é semelhante àquele funcionário que eu falei lá no comecinho da pregação, né? É aquele que ouviu e chegou no patrão e falou: Senhor, eu entendi a maioria do que me foi dito, mas faltou essa parte eu não entendi. Então, aquilo que você não entender que estiver aqui, o seu patrão é Jesus Cristo. Você coloca o seu joelho no chão, pede ao Senhor com fé: Senhor, tem uma parte aqui da Bíblia que eu não estou entendendo, não estou conseguindo discernir. Se for da vontade do Senhor Jesus, Ele vai enviar alguém, ou Ele vai falar com você em sonhos, ou você vai ouvir a própria voz do Senhor, te esclarecendo a sua dúvida, porque Deus não deixa ninguém que busca Ele, nem confundido e nem envergonhado. Essa é a palavra do Senhor para hoje. O nome do Senhor seja eternamente louvado. E de vez em quando eu dei umas tremidinhas aqui na boca no vídeo, mas é porque aqui eu estou até com uma touca aqui hoje, está fazendo um frio grande, né? Mas eu resolvi fazer a pregação com a minha cabeça descoberta, certo? Então, é isso aí. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja, né, sobre os vossos corações para todo sempre. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, né, segundo as misericórdias do Senhor. Que tudo que o Senhor tem de propósito na sua vida se cumpra. E que você venha a ser uma pessoa ricamente abençoada por Deus, na face dessa terra e para todo sempre. Amém. Fique com Deus.